Aleluia. Livro de Salmos 146, versículo 1 ao 10, que diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cujo esperança está posto no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Glórias a Deus. O versículo que nós vamos repetir é o versículo 2, que diz assim: Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. E glórias ao Espírito Santo. Glórias a Deus. De Deus. O salmista, Louvado seja Deus. Aleluia. ao escrever o livro de Salmos, Glória a Deus. ele expressara assim o seu sentimento. Glórias a Deus. O livro de Salmos expressa o sentimento deste homem enquanto estava vivo sobre a face da terra. Glórias a Deus. O primeiro versículo diz: Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. O primeiro versículo ele começa a falar consigo mesmo. Ele começa a falar consigo mesmo, exortando a louvar a Deus, exortando a louvar ao Senhor. Quando o salmista fala consigo mesmo, dizendo: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor, Glória a Deus. Aleluia. ele exorta a si mesmo que se deve louvar a Deus. Aleluia, Jesus. No segundo versículo ele diz: Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E é assim que devemos viver todos os dias, louvando a Deus, bendizendo a Deus, buscando ao Senhor, Verdade. não se Glória a distraindo Deus. com as coisas dessa vida Aleluia. e se ocupando só aquilo que se deve glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele começa a exortar, ele começa a exortar ele mesmo. E ele Glória começa a a Deus. dizer como se comportar perante os olhos de Deus. Por isso que no versículo 3 ele já diz assim: Não confieis em príncipe, nem em filho de homens, em quem não há salvação. Devemos confiar só em Deus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. E é assim que eu tenho vivido toda a minha vida. Não confio Glória a em Deus. ninguém, só em Jesus.
verdade, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. O versículo 4 ainda diz: sai o Espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Aleluia. Glórias a Deus. No livro Glória de a Salmos, Deus. onde nós estamos lendo, no versículo 146 ao 10, está uma lição para a vida de todo aquele que existe sobre a face da terra. E hoje estamos aqui, e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. Glórias a Deus. Quando diz aqui no quarto versículo, onde estamos lendo, Salmo 146, versículo 4: sai o Espírito e tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Glórias a Deus. E a realidade, depois que o Espírito sai de nossa vida, a carcaça desce o pó da terra, e em menos de pouco tempo, tudo aquilo que criamos, fazemos, construímos, vai ficar no esquecimento. E a vida continua. No versículo 5 ainda diz assim: bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posto no Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Devemos se auxiliar só em Deus, como diz aqui a palavra do Senhor, e ter esperança só nele, mais nada nessa vida. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Versículo 6 ainda diz assim: que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Que fez os céus, a terra e o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. A verdade não vai mudar por causa de ninguém. É verdade, glória a Deus. A verdade de Deus sempre vai ser a verdade de Deus. Aleluia. A lei do homem pode querer até equiparar todos os pecados dessa vida. Glória a A Deus. lei do homem pode querer até misturar o banheiro do homem com o banheiro da mulher. Glória a Deus. A lei do homem Aleluia. pode até querer aprovar projetos e mais projetos para normalizar o casamento em família, o pai com a filha, o avô com a neta ou vice-versa. Mas a lei de Deus vai sempre contrário a esses tipos de pecados. Glória a Porque Deus. a abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia ainda é condenado aos olhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que aqui diz que fez os céus, a terra e o mar, e tudo quanto há neles, e guarda a verdade para sempre. Aleluia. Essa verdade está guardada, expressada, mostrada e escrita na palavra de Deus. Aleluia. O versículo 7 ainda diz que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. Quantos oprimidos estão nessa vida? E quando a Bíblia diz os oprimidos aqui, irmão, é aqueles que estão debaixo da mão dos poderosos, que pode ajudar e não ajuda. Está vendo a pessoa que está na mendigância e não estão nem aí. Por isso que aqui tem o cumprimento, que dá pão aos famintos. As pessoas que estão na rua, irmão, é Deus que está alimentando. E pelo diabo mesmo já tinha matado todo mundo. Glória a Deus. E ainda diz mais, versículo 7: o Senhor solta os encarcerados. Solta os encarcerados. Glória a Deus. É Deus que faz justiça para todos. Aí o versículo 8 diz: o Senhor abre os olhos ao céu, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor
Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Glórias a Deus. O Senhor ama os justos. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz justo aqui, Aleluia. é aqueles que estão seguindo a palavra de Deus, que não é enganado pelos seus corações, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. No versículo 9 diz: o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O que é o caminho dos ímpios, irmão? Bebedeira, vício das drogas, vício das prostituições. Glória a Deus. Aleluia. E todo quanto é tipo de pecado que a palavra mostra, como as músicas imorais do mundo, Glória a Deus. músicas que são feitas com feitiçaria, lá de Apocalipse. Aleluia. Esses são o caminho dos ímpios. Ó, o Senhor guarda os estrangeiros, o Senhor ampara os órfãos e as viúvas, mas transtorna o caminho dos ímpios. Quando ele fala estrangeiro, órfão e viúva, são pessoas que temem a Deus. Não é aqueles que têm a mente ímpia, que é estrangeiro, que é órfão, que é viúvo. Porque senão, eles diriam aqui no finalzinho aqui, ó, nesse versículo aqui, dizendo: mas ele também ama o ímpio. Ele incluiria o ímpio também, mas ele fez a distinção, fez a separação. Quando Davi falou assim para o seu general: olha, não mate meu filho, eu sei que ele quer me matar, mas não mate ele. Sim, rei, pode deixar, deixa comigo. O general não obedeceu. O general foi lá e meteu a faca no filho de Davi. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque ainda não era a hora de Davi. Deus tinha prometido a Davi que ele ia morrer velho e farto de dias. Glória a Deus. Aleluia. Deus ele prometeu. Verdade. Glória a Deus. Glória a Por Deus. isso que Deus separou: ímpio é ímpio e justo é justo. Glória a Deus. Aí o versículo 10 diz assim: o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Ele reina eternamente. Se o ser humano quiser servir a Deus, que sirva. Se não quiser, Deus está fazendo assim, ó. Glória a É Deus. você que precisa de salvação, não sou eu. Verdade. Aleluia. Que tem pessoas que pensam que Deus vai fazer a vontade delas. A vontade Aleluia. delas. Glória a Deus. Tem pessoas que pensam que Deus é seu brinquedo. Aleluia. E não é assim, conforme a palavra diz. Onde nós lemos aqui. Glórias a Deus. O Senhor reinará eternamente, quer dizer, ele vem de geração em geração. Glória a gente, Deus. A nossa existência daqui a pouquinho vai acabar. Aleluia. Verdade. Isso aqui vai acabar. Glória a Deus. Glórias a Deus. O Senhor, teu Deus, ó Senhor, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. O que ele quer dizer de geração em geração? Ó, você que está nessa geração, tema Ele. Porque daqui a pouquinho vai vir uma outra geração e ele vai chamar a atenção do mesmo jeito. Tema Ele. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que se orientar pela palavra de Deus. Jesus foi bem claro quando ele falou assim: meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Engrandecido é teu Se não nome. estiver no reduto da vontade de Deus, não vai para o céu. Não vai para o céu. Só vai para o céu aqueles que estiverem fazendo a vontade de Deus. Por isso Glória que eu a sou Deus. apegado a templos feitos por mãos de homens. Eu sou Aleluia. apegado à palavra do Senhor.